Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 29 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bora para mais um sorteio. Tibor e Lumia. Izzet. Deve ser uns irmãos aqui. Bom, vamos lá, colocar aqui nas nossas templates. Fazer o sorteio aqui do budget. É um deck de até 500. Vamos ver eles aqui. Então a gente tem o Mano Wizard 3/3. Sempre que eu castar uma Blue Spell, uma azul, né? Uma criatura ganha Flying. E sempre que eu castar uma vermelha, dá 1 de dano em cada criatura sem voar. Então o que eu tô pensando, a gente pode fazer uma pegada diferente da mecânica de Enraged, né? Que é efeitos quando a minha criatura toma dano e eu abusar do vermelho ali. Porque senão acho que tende a ir pra um rolê meio Voltron Control, que eu não tô muito na pegada. Então acho legal a gente ir pra essa ideia do Enraged, que normalmente é os dinossauros, né? E normalmente é muito igual os decks. Acho que dá pra fazer algo diferente, assim, com essa mecânica dela. Então eu só pesquisei aqui primeiro pra ver quantas cartas eu tinha dessa ideia de Enraged. Então eu pesquisei Dealt Damage, né? Que é quando tomar dano. Aí normalmente vai me aparecer esses efeitos de sempre que a minha criatura tomar dano acontece tal coisa. De quebra, obviamente, vai ser um deck control, porque eu tô dando dano na board, né? E eu vou tentar ficar abusando principalmente do efeito do vermelho. O efeito do azul ele não é ruim, porque ele dá voar pra qualquer bicho, então pode até servir como política, ou só pros meus bichos criarem uma evasão, né? Então eu crio uma seção de Enraged, que são as cartas que vão entregar com isso, e uma seção ali pras cartas vermelhas, provavelmente as Cantrips, né? Que vai ser de custo mais baixo pra eu ficar trigando várias vezes, né? Só coloquei uma template base em relação ao número que eu tinha dos Enraged, e daí eu arrumei aqui pra gente iniciar com o Ramp. Então, é um deck sem verde, inicio com Sol Ring e Bubble. Mesmo o budget 500, eu acho que essa duplinha vale muito a pena ainda. Acho que essa dupla só não aparece, talvez, num CDH, alguma coisa assim, que daí só aparece o Sol Ring, né? Aí pesquisei ali tranquilo, né, as pedras de custo 2, porque o nosso comandante custa 4. Fechei a ideia do ramp. A gente vai agora para a ideia das interações e proteções, enfim. Naquele esquema que eu tô fazendo sempre que o deck tem mais de uma cor, eu primeiro pesquiso as Instant Sorcerer de múltiplas cores, que normalmente elas vão ter um power level um pouco mais alto, por ter a restrição de necessitar de múltiplas cores, né? Então eu faço primeiro essa bem abrangente de pesquisar todas as Instant Sorcerer nas cores, e depois eu vejo aonde cada coisa que eu pus se encaixa em qual seção, e vou para as que faltam aí para completar de monocolor, né? Então, depois de fazer essa parte, eu inicio com as ideias de pesquisar monocolor. Eu vou sempre primeiro para a ideia de múltiplas ações, para o deck ter um pouco mais de opções, né? Então eu pesquiso muito nesse textinho de escolha 1, que são essas instantes que me dão várias opções do que fazer, né? Na ideia de proteção eu procuro as Ambras, por ter o azul, né? O azul, o branco e o verde ali são as que as Ambras se encaixam. E é um deck que, entre aspas, necessita do nosso comandante, por ter esse lance de usar a habilidade dela como base, né? Ainda em proteção eu vou pros counters, o deck tem azul, né? E é um budget alto, então aqui talvez eu possa ir para uns um pouco mais forte. Eu provavelmente vou errar o primeiro budget, né? Pra quem acompanha sabe que sempre que o deck é 500 nunca é de primeira. Tem uma dificuldade um pouquinho maior pra esse budget maior.
Já indo um pouco pra pesquisar Good Stuff, eu pesquisei ali coisas que trigam com Wizard, porque eu sei que tem bastante, o nosso comandante é um Wizard, né? E vou direto pra parte do Draw, bem seco, né? Vou pesquisar Draw e dentro das nossas cores em mágica. Eu tô tentando priorizar sempre o vermelho, porque é a habilidade que a gente quer usar da nossa comandante, né? E de novo, como eu não sei muito bem pautado na minha mente os do budget alto, eu pesquiso bem abrangente e vou vendo todas que aparecem. Eu sempre pesquiso por custo ali pra me ajudar, né? Em Good Stuff eu também pesquiso por Prowess. Prowess acaba sendo muito forte nesse deck, porque... principalmente se eu conseguir dar pras minhas criaturas que tem Enraged Prowess. Porque daí sempre que eu casto alguma coisa, ela toma esse dano, mas o dano é meio que mitigado pelo +1/+1 que ela recebe do Prowess, né? Já indo pra parte final das lands, eu inicio com Command Tower, clássico, né? Em deck que tem mais de uma cor. Não é nem clássico, né? É meio mandatório. Vou pra Myriad Landscape, o nosso pseudo ramp na land. Pesquiso também o Path ali, que é só também um terreno estilo Command Tower. E pesquiso as nossas padrões. Então eu começo com as que fazem algum tipo de check pra entrar. Aqui, como o budget alto, eu sempre gosto de gastar nas lanes, né? Então aqui é onde eu posso ir um pouco mais pra frente aí do que a gente tá acostumado, né? Pesquiso a Scavenger Grounds, que é o nosso terreno de Grave Hate, né? Eu vou pra aqui, ainda na correção de mana que revela, que eu tinha esquecido. E já vou fazer o nosso primeiro teste aqui. Igual eu falei, eu já tô esperando errar o primeiro, né? Dificilmente eu consigo chegar no 500. Mas é só pra eu já ter uma noção de onde eu tô. E já tiveram algumas cartas ali que pesquisando eu passei batido. Bom, a gente, né, eu errei bastante. Ficou faltando mais de R$100 ali. Minha dificuldade de gastar dinheiro com Magic. Mas enfim, aqui eu tenho quase certeza que vai dar certo. Eu poderia falar que é a segunda tentativa, mas não é. Essa já é a quarta vez que eu tô colocando coisa e pesquisando e nunca chega no 500, mas eu acho que agora eu consegui. Então a gente viu aqui, faltou aí R$5, sobrou, né? É a famosa coquinha lá na loja. Então a gente tá com o deck dos nossos dois irmãos aí, sei lá. Então, mais uma vez, toda vez que eu casto algo azul, uma criatura ganha voar, e toda vez que eu casto algo vermelho, ele dá 1 de dano em todo mundo que não tem voar. Então a gente quer abusar do vermelho pra dar dano nas nossas criaturas pra fazer os efeitos delas, né? Então essa é a ideia do Enraged, tá? Então aqui é só tomar cuidado, talvez, na hora de não pôr voar na criatura com o Enraged, tá? Porque daí não funciona nela. Então aqui na parte de Draw, tem bastante coisa ainda mais com Draw, então tem alguns de Burst Draw ali. Mas principalmente aqui na parte do Enraged, então a gente tem aí uma gama de variações, a maioria envolve pingar dano, ou dar dano nos adversários, que acaba sendo a nossa win con, mas tem algumas coisas de Draw também. Em Good Stuff tem principalmente coisa que envolve dar prowess pra alguma coisa, ou multiplicar as coisas por ser um wizard. A gente tem ali algumas Good Stuff que flipam, né? Então eu tenho essa criatura que me deixa recastar as instants, aí ela ainda vira um terreno e fica se flipando. Eu tenho 2 Planeswalkers ali, que nesse deck não é algo ruim, porque é um deck que tende a ser bem control de limpar board. Então, entre aspas, eu consigo proteger o Planeswalker, né? E eles combam, basicamente são redutores de Instant Sorcery e ainda me fazem algum outro segundo efeito, né? Mas a grande maioria tá dentro desse esquema do Prowess. Eu tenho até um equipamento ali que é só pra aumentar a resistência, pra eu poder castar mais coisas sem matar minhas próprias criaturas, né? Na ideia de proteção, então a gente tem tanto as Umbras, mas principalmente os counters. O deck ele me deixa ter um power level um pouquinho mais alto, né? Então a gente tem a própria Counter Spell, tem o Malfunction ali, que são cartas um pouquinho mais caras. No ramp, só as pedras de mana, mais uma vez, algumas um pouquinho mais caras. A gente tem principalmente o Torque ali, que transforma as coisas em artefato. É um deck vermelho, tem bastante forma de lidar com artefato também, né? Aqui nas nossas cantrips, né, são as coisas que vão fazer eu trigar a nossa
comandante, a maioria tá ligado com uma ideia de dar draw e também de dar dano. Então, às vezes, eu consigo, com o próprio efeito da mágica, trigar o Enraged, se eu quiser. E elas servem como removal também, né? E aqui na parte da removal mesmo, é pra coisas que não são bicho. Então, no vermelho é basicamente artefato, né? Mas todas, de novo, tendo essas outras ações que eu posso usar pro deck ter um pouquinho mais de coesão e mais opção, né? Aqui nos terrenos, eu adicionei alguns ali, então a gente tem os castles, a gente tem alguns terrenos que a gente não tá tão acostumado a ver aqui pelo budget ser um pouco mais alto, né? Nem sempre parece muito fazer sentido porque tá nesse deck, mas mais uma vez é opção, né? A ideia de eu poder ter essa opção, então acho que vale a pena aí. Vocês podem ver que eu tenho uma MDFC ali que também dá dano. Eu tenho o terreno que pode voltar meu comandante pra mão. Eu tenho uma gama de bastante efeito e correção que o budget ele me proporciona, né? Vamos pro nosso playtest. Tem o terreno, tem o pedra, tem uma criatura ali pseudo enraged, né? Dá pra gente equipar. Esse é um deck de budget 500, mas vocês podem imaginar que o power level dele lá não é tão alto. Principalmente porque o gasto das cartas é nos terrenos. E em cartas muito específicas dessa mecânica do Enraged, que não é uma mecânica muito forte, né? Então vai ter essa questão que o deck é um budget relativamente alto, mas eu não acho que ele vai jogar de igual para igual com, às vezes, outros decks também de 500 que tenham ali um ponto central deles, uma mecânica um pouco mais forte, ou até algum deck só good stuff, enfim. Então, entre na mente isso, que aqui ele vai se comportar quase como um deck nosso lá dos budget 50 e 100. Então aqui eu fiz o terreno, pedra, comandante, bem padrão. Tive que fazer uma cantrip aqui sem ter nenhum enraged na mesa para ver se eu compro alguma coisa melhor, né? Eu seguraria ali o counter. E a partir desse turno eu provavelmente consigo já... aqui eu imaginei que eu não usei o counter, né? Mas eu teria outro na mão também. Então aqui eu consigo fazer a minha criatura que me dá enraged, na verdade, nas duas, né? E aqui eu consigo segurar mais uma vez uma peça de proteção, várias peças de proteção. E a partir de agora eu tenho as minhas duas criaturas com esses efeitos de enraged, né? Então cada vermelha que eu usar, se antes eu não tiver transformado nenhuma em flying, eu vou começar a fazer o que o deck quer, né? Nosso segundo jogo, mais uma vez eu tenho land, eu tenho pedra, eu tenho um equipamento que dá um efeito de enraged pra alguém. E tem uma cantrip, então dá pra eu manter a mão. Começo aqui com o terreno tapado. Comprei uma peça boa, que é o nosso Planeswalker ali atrás. Mas eu inicio com a pedra, obviamente. Aqui eu já consigo fazer minha comandante. Eu dou o scry aqui do terreno. Vou jogar no fundo. Land não é algo que a gente precisa agora. Comprei também essa criatura que dá Prowess pra todo mundo. É uma das cartas mais caras do deck, se eu não me engano. Mas realmente Prowess nesse deck acaba sendo muito forte. Lembrando também que uma das win-con, além desses efeitos de Enraged, por eu ter essa ideia de Prowess, por eu ter essa ideia de dar voar, eu consigo bater muitas vezes com o meu próprio comandante. Aqui eu provavelmente iniciaria com o nosso Planeswalker ali atrás. Eu consigo fazer o Scry, né? Porque ele também é um Wizard na frente, com o terreno. E eu consigo fazer a nossa cantrip ali. Eu vou julgar que de primeiro eu não conseguiria flipar, né? Aqui é meio que um 50-50, né? Então, sendo um pouco mais realista, talvez nessa segunda a gente conseguisse, né? Na segunda tentativa.
Aqui eu faria o nosso equipamento, eu desceria o nosso Planeswalker para dar o draw, nisso eu já consigo equipar de graça aí. Provavelmente nesse início no nosso comandante, né? Aqui eu tenho algumas opções, eu posso fazer a pedra seguindo da nossa criatura para dar prowess aí pra todo mundo da board. E eu tenho aí para seguir um efeito de Enraged. Aí eu tenho o nosso Planeswalker para continuar me dando valor, né? Vamos pro nosso último jogo. Aqui eu não tenho play, não dá para equipar. Beleza, eu tenho a Bubble e alguns terrenos. Tenho uma das criaturas com Enraged, né? Que eu só faria Bubble e turno 2 estouro ela. Bem clássico, mais uma vez, nosso comandante turno 3. É o padrão, né, para esses decks de comandante turno custo 4. Que precisam do comandante na board, né? Aqui eu provavelmente seguraria, eu tô com bastante peça de interação, né, de proteção. Eu faria a minha criatura com o Enraged e conseguiria segurar as peças de proteção. Vamos pensar que eu vou... não vou usar, né? Porque ainda tá muito cedo no jogo. Aqui eu provavelmente vou fazer a Planeswalker, só pra já ter ela na board e reduzir, né, um pouco os custos. Aqui sim vamos fingir que eu tive que usar, né, a minha proteção. Mas eu tenho mais uma na mão, e eu tenho uma peça boa de draw, então, e que comba bem com a nossa Planeswalker ali, por dar mais de 2 draws, né. Mas aqui eu faria primeiro essa nossa Good Stuff, até pra segurar, mais uma vez, a proteção, que eu vou pôr aqui que a gente vai usar, mais uma vez, a gente já tá num turno avançado, né. E daí agora sim, eu consigo fazer o nosso draw bem ideal, né, com a mão zerada. Aqui eu já trigo o Enraged, né, aqui eu ainda seguro a nossa peça para depois, pelo efeito da nossa criatura. E aqui eu teria a opção, mais uma vez, de removal, eu tenho mais draw. Acho que o deck fez o que tá proposto. Então esse foi os irmãos aí, Tibor e Lumia. Eu acho que é irmão, né, pela arte, dá a entender que são uma dupla, um casal, enfim, não sei. Uma pegada diferente aí no Enraged. Espero que tenham gostado. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.